Roberto, vamos lá? Você pode começar para a gente, por favor? Vamos sim. Inicialmente, o que eu gostaria de falar é que é um prazer enorme a gente poder estar iniciando esse novo ciclo, né? Que é um trabalho que a Glória já vinha fazendo, junto com a nossa equipe toda, né? Com o Lucas, o Maurício se juntando ao time. É um novo ciclo para São Paulo Chamber of Commerce, né? A São Paulo Chamber of Commerce existe há 20 anos, mas a entidade, a Associação Comercial de São Paulo, existe há 125 anos, é a entidade mais antiga da cidade de São Paulo. E o nosso objetivo realmente é poder, nesse novo quadro, podermos ampliar a participação do Brasil no comércio exterior, procurando alternativas para as indústrias se inserirem no contexto mundial. A São Paulo Chamber of Commerce existe há 20 anos, foi fundada pelo nosso atual presidente, Alfredo, que era vice-presidente na época e encarregado do comércio exterior da Associação Comercial. Nós gostaríamos de agradecer, né, a participação e o apoio dos Correios, né, que estão junto com a gente nesse programa. Agradecer em especial o CCX, né? Estou vendo a Rita aqui, querida Rita, batalhadora pelo CCX, fazendo um trabalho excelente junto com a Apex e com toda a aproximação, né? A Abicasa, a Federação das Indústrias do Estado do Alagoas, Federação das Indústrias do Estado da Bahia, Federação das Indústrias do Estado do Ceará, PNCE, Programa Nacional da Cultura Exportadora, liderada pelo Ministério da Economia, lá o Ministério da Economia apoiando a gente, né? Sempre tendo parceiro da gente. A gente sempre tem o hábito de reclamar, mas o Ministério da Economia tem procurado ajudar no que é possível, né? O Sebrae Nacional, né? Cumprimento o Carlos Melles, meu amigo antigo, né? Da área de café. O Invest São Paulo, né? Agência Paulista de Investimentos e Competitividade. E aí o saldo aos nossos parceiros, eles têm sido muito importantes para poder procurar atrair capital para o desenvolvimento da cidade de São Paulo e do estado de São Paulo, né? A SP Negócios, né? A agência de promoção de investimento e exportações do município de São Paulo. Então, eu acho que estamos todos juntos numa nova fase, e essa nova fase requer capacitação, né? Então, a gente fala muito de comércio exterior e como o Brasil, né, em especial São Paulo, mas o Brasil inteiro, é formado por migrantes e imigrantes, né? E a gente sempre tem um parente, uma relação fora do Brasil, e a gente acha que a gente pode desenvolver comércio internacional a partir daí. E não é esse o escopo. Eu acho que o escopo é realmente formar pessoas gabaritadas. E eu sempre costumo dizer, né? Você quer vender para 220 milhões de pessoas ou você quer atingir 7 bilhões de pessoas, 7 bilhões e meio de pessoas no mundo inteiro? Então, a gente vai ter a oportunidade aí das declarações da Valéria, de experiência, a participação da Rita, de tantos outros players, para falar um pouco de comércio exterior. O nosso objetivo, né, nesse novo ciclo de módulos é preparar as pessoas para o comércio exterior. O comércio exterior ele é realmente pujante e nós temos que inserir, que é o que acontece no resto do mundo, as micro, pequenas e médias empresas no comércio exterior. A gente tem tantas habilidades, tantas vocações no comércio exterior que não estão sendo aproveitadas, né? Eu acho que a gente tem um trabalho enorme para fazer e tem que passar pela capacitação. Eu acho que um dos grandes
dos grandes aprendizados que a gente está tendo aqui com essa crise, né, é você perceber que precisa de capacitação para poder, seja para poder continuar vendendo no mercado interno, seja para poder atingir o mercado externo. Então, se a gente não capacitar, se a gente não informar, não explicar a importância de você estar participando no comércio internacional, você corre grandes riscos, né? Então, as comerciais exportadoras é o caminho melhor para você iniciar suas atividades de comércio exterior. Eu comecei como comercial exportadora, hoje tenho uma indústria, mas a minha indústria continua utilizando também comerciais exportadoras, quer dizer, elas são complementares, elas não são obrigatoriamente exclusivas, mas elas são complementares para trabalhos para mercados específicos onde as comerciais exportadoras podem também te representar. Então, é assim que o comércio internacional faz, porque você evita custos, você tem capacitação, tem pessoas especializadas, pessoas que têm conhecimento e ajudam a ter sucesso no processo de internacionalização da sua empresa. É importante que as indústrias entendam que, além da grande vantagem de você atingir novos mercados, né, e é sempre um orgulho para a gente poder atingir novos mercados, né, é sempre bacana dizer, olha, eu faço questão lá na fábrica, digo, olha, tá vendo, a gente está no Líbano, né, esse container é para o Líbano, olha, esse container estão fazendo Turquia, estão fazendo Estados Unidos. É importante dar orgulho para as pessoas saberem que estão capacitadas para atingir as demandas do comércio exterior. Então, eu não vou me alongar muito, mas é importante esse projeto da São Paulo Chamber de fazer capacitação, né, de propiciar capacitação das pessoas no comércio exterior. E esse é o primeiro módulo. Eu desejo sucesso, né, sucesso principalmente à nossa equipe, a todos que estão aqui, né, nos assistindo hoje, e estamos à disposição para poder ampliar a nossa fatia de mercado e numa conjuntura tão difícil que é a conjuntura que nós estamos vivendo hoje a nível de Brasil e a nível mundial, né? Alguns países já mais adiantados no ciclo do combate ao coronavírus e que, portanto, abrem portas mais rápidas para que a gente possa sair dessa crise mais rápida, sempre com o objetivo de gerar emprego e renda ao nosso querido país. Eu gostaria, então, de passar a palavra ao nosso presidente da Associação Comercial de São Paulo, criador da SP Chamber. Realmente, nosso profundo agradecimento ao Alfredo por estar nos incentivando, nos apoiando e investindo nesse novo projeto, que não é um projeto da São Paulo Chamber, mas é um projeto do Brasil. É um projeto da gente fazer o Brasil melhor e eu realmente fico muito animado de ver aqui o Alagoas, Bahia, Ceará, a Sebrae Nacional, Invest São Paulo, Estado de São Paulo, Cidade de São Paulo, Abre Casa, quer dizer, nós estamos ampliando os nossos horizontes e criando mais oportunidades. Então, passo a palavra para o nosso presidente e muito obrigado a todos. Amigos e minhas amigas da Associação Comercial de São Paulo e da São Paulo Chamber of Commerce, que nada mais é que a Câmara de Comércio Internacional da Associação Comercial de São Paulo. Bom, não vou voltar a falar e comentar a situação difícil que nós estamos vivendo nesses momentos. Mas sempre que tem uma crise, geram oportunidades. E é exatamente no comércio exterior que eu enxergo a grande oportunidade. No começo do ano, nós tínhamos grandes expectativas.
nós da São Paulo Chamber, nós tínhamos já preparado um grande projeto de reativação dos trabalhos da área do comércio exterior. Mesmo porque é do nosso conhecimento que o Brasil tem uma participação muito pequena e a gente tinha em mente traçar um projeto que pudesse acrescentar e fazer que essa participação crescesse a partir deste ano. Preparamos a nossa infraestrutura. Estávamos até ousados, avançando, para que a gente pudesse conquistar e fazer com que as pessoas entendessem a importância do comércio exterior para o Brasil. Agora, esse momento, com essa pandemia, a gente tem que passar a observar que com a profunda queda da renda no mercado interno, não vão achar que o mercado interno vai reagir imediatamente. Não vão achar que nós estamos, assim que houver flexibilização, estamos prontos para voltar a fazer o comércio normal, como sempre fazíamos. É um engano. O país está ficando mais pobre, a perda de renda é brutal. Nós temos que focar todos os nossos esforços para o comércio exterior. Está aí a grande oportunidade. Então, eu queria complementar, primeiramente, o meu vice-presidente, o Roberto Ticolá, que é sempre muito amável com as palavras, a Rita Campagnoli, que é a nossa comandante do CCX, a Glória Can, que é a nossa querida Glória lá da São Paulo Chamber, que está repaginando a nosso São Paulo Chamber of Commerce, o Lucas e demais profissionais que atuam na área do comércio exterior. Também cumprimentar a Valéria, cumprimentar o Maurício, agradecer a presença de vocês nesta participação, que para nós é muito importante. A colaboração de vocês é inestimável. Esse projeto de nós começarmos a incentivar empreendedores a fazer comércio exterior está no momento certo. Nós precisamos enxergar isso. Conforme o Roberto Ticolá comentou, a capacitação é a regra do momento. Mas não é só a capacitação, nós temos que ter ousadia para entender que temos que nos preparar, aumentar a nossa participação no comércio exterior. E aí nós temos o nosso CX aí, viu, Rita, tem um papel fundamental para que seja um grande instrumento para esse escoamento das produções dos pequenos e médios empreendedores. E eu prefiro falar de empreendedor, porque o empreendedor é aquele que tem a capacidade de sonhar e realizar os seus sonhos. Nestas lives de capacitação, Glória, nós precisamos passar para todos os empreendedores do comércio exterior, que se tiverem um sonho, nós estamos prontos para ajudá-los a realizar esse sonho. É um momento muito, muito difícil, mesmo porque todos nós estamos isolados. Eu sou muito a favor do confinamento seletivo, não tenho dialogado com o governo no sentido de fazer uma pequena flexibilização, principalmente em regiões e cidades do interior do estado, aonde esse vírus nem chegou e que tem uma estrutura de saúde, de leitos clínicos, leitos de UTI à disposição que estão vazios.
Isso poderia já dar um pouco de ânimo para essas empresas que estão realmente em uma situação muito delicada. Nós vamos encontrar um mercado extremamente debilitado. Nós temos que ter o cuidado para ajudá-los. Mas, na verdade, eu gosto sempre de falar o seguinte: independente das nossas crises sanitárias e crises econômicas, nós estamos vivendo, na verdade, uma crise comportamental. Olha essa nossa reunião, eu nunca imaginei que iria ficar fazendo reuniões virtuais. Eu sinto falta, eu vou aqui confessar, tenho saudades de vocês, tenho saudades. Eu queria ver vocês, apertar a mão, cumprimentar, abraçar. Portanto, eu não sei como vai ser o nosso comportamento no futuro, após essa crise. Mesmo porque eu não sei quando isto vai terminar. Porque essa história da curva, ela pode ser achatada com o isolamento. Mas o vírus não vai embora, ele está aí presente, está aí presente. Nós, em algum momento, vamos ter que enfrentá-lo, a menos que surja aí uma vacina. Portanto, acho que o grande empenho hoje dos governantes é encontrar rapidamente uma vacina. Se não tivermos uma vacina, eu não sei quando nós vamos poder realmente voltar às nossas vidas de forma normal como eram. Mas, de qualquer forma, eu quero agradecer a todos vocês pela forma como têm conduzido os trabalhos, agradecer a quem está nos ouvindo, não só da Associação Comercial, da São Paulo Chamber, mas outros ouvintes, porque eu tenho certeza que essas reuniões preparadas pela Glória e pelo time é para agregar cada vez mais interessados em conhecer e participar do comércio exterior. Só posso dizer o seguinte: todos vocês sejam muito bem-vindos. E, como eu acho mais importante é ouvir o Maurício e a Valéria, vou deixar para vocês o meu abraço virtual, até para que eu possa me sentir mais próximo de todos vocês. Olha, uma boa reunião, uma boa palestra, e eu gostaria de ver essa palestra, tomara que esteja sendo gravada, porque eu quero depois ouvir com mais detalhes os ensinamentos da Valéria e do Maurício. Mesmo porque eu tenho mais 2 reuniões às 11 horas, eu vou ter que deixá-los para comparecer nas outras reuniões. Um forte abraço virtual para todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Alfredo. Maravilhosas palavras que nos dão realmente aquele alento de saber que não estamos sozinhos. Enquanto eu escutava o senhor, escutava Roberto compartilhando aí, dando essas boas-vindas a esse grupo, eu estava aqui acompanhando a quantidade de pessoas que nós temos conosco nesta manhã. E nós temos, neste momento, 101 pessoas aqui nesta sala de reunião. É algo assim extraordinário. Parabéns para vocês pelo esse empenho. Glória, parabéns pelo seu esforço, parabéns, obviamente, pela equipe. O Lucas, os 2 Lucas ali por detrás desse trabalho também. E nós estamos aqui, gente, há muitos anos. Como vocês sabem, a Associação Comercial de São Paulo é uma organização centenária. Eu me atrevo a dizer que é a mais importante organização de comércio do Brasil, por conta da sua história, por conta de sua relevância, por conta do seu vanguardismo, por conta dos seus atos e por conta de sua paixão. Eu acho que a paixão de todas essas pessoas que têm estado aqui ao longo desse tempo todo, todas elas construíram esta casa para cada vez servir mais e servir melhor ao empresário brasileiro. E como o doutor Alfredo mencionou, o empreendedorismo, o empreendedor,
Porque nós que estamos aqui temos sonhos. Nós que estamos aqui nos movemos pelos sonhos e a vontade de conquista, a vontade de fazer mais e fazer melhor. E é por isso que hoje nós estamos aqui. Mas também, como disseram os meus dois antecessores, estamos aqui para ouvir das experiências de uma indústria. Como é que ela venceu e vence na exportação. A Valéria está conosco, eu vou em seguida passar a palavra para ela, mas eu quero fazer uma breve apresentação sobre o tema. Eu estou na exportação há 30 anos. Não sou, obviamente, o mais antigo deste quadro de cento e tantas pessoas que estão conosco aqui, agora 104. Mas eu tenho 30 anos de dedicação à exportação. Comecei nos tempos áureos em que pedidos vinham por telex. Então, vocês que são também desse tempo vão lembrar. Há 30 anos eu trabalho na exportação. Passei pela exportação da indústria química, da indústria têxtil, passei pelo trabalho da capacitação dentro das universidades, do comércio exterior. Trabalhei como consultor e volto a trabalhar como consultor, obviamente, mas trabalhei dentro de organizações representantes de setores, trabalhei para o setor de equipamento médico odontológico, tudo isso, gente, na promoção da exportação. Seja na parte da operação, no tempo da indústria química, na parte da comercialização, a parte comercial internacional na indústria têxtil, na parte de marketing e inteligência na indústria de equipamentos médicos, na promoção comercial do país, do Brasil, quando trabalhei na Agência Brasileira de Promoção de Exportações, e hoje aqui compartilhando desse conhecimento para várias organizações industriais, e aqui nesta casa sou assessor de negócios internacionais da São Paulo Chamber of Commerce. E é exatamente nesse sentido, nesse intuito, nesse espírito e nessa paixão que eu apresento a vocês o que é exportação. A exportação é um elemento fundamental para as empresas. A exportação não deve ser jamais considerada como uma alternativa quando as coisas vão mal dentro do Brasil. A exportação, ela deve estar integrada à estratégia da empresa, porque a exportação é um dos canais de venda. Se vocês tiverem oportunidade, vocês vão tomar conhecimento, a São Paulo Chamber of Commerce tem um canal do YouTube e nós já começamos um esforço, tivemos que parar esse esforço, mas ele está em andamento, está em desenvolvimento, uma grande estrutura de capacitação em EAD, de uma forma profunda, de uma forma que apresenta a exportação e as nuances necessárias para essa exportação. Nós temos lá os nossos vídeos de apresentação. A Glória coordenou esse trabalho, o Dr. Alfredo, o Roberto apoiaram e disseram, sigam em frente, e nós estamos aqui, gente, nesse esforço. Então, se você quer conhecer um pouquinho dessa história, está lá no YouTube. São 2 vídeos, um de 10 minutos, outro de 18 minutos, que dá para vocês que ainda não estão na exportação, o gostinho de como é possível tornar a exportação um caminho de sucesso. Para vocês que já fazem parte da exportação, tem lá algumas ideias que você pode reativar no seu dia a dia. E nós, então, queremos mostrar para vocês o quanto a exportação é importante. E nesses momentos, é a velha máxima de não colocar os ovos numa cesta só. A exportação, ela abre novos mercados. E é interessante que a exportação, ela abre novos mercados sob circunstâncias diferentes. Quando você tem muitos clientes no Brasil, vendendo de norte ao sul, do Rio Grande do Sul a Pernambuco, do Amapá a Espírito Santo, esses mercados têm suas características, têm suas nuances, mas estão todos debaixo de uma realidade econômica muito próxima. Quando nós falamos das exportações, nós criamos a alternativa de mercados que não estão debaixo das mesmas condições como nós no Brasil estamos. E é isso que cria a oportunidade da diversificação de mercados, da possibilidade que, nesse momento, o Brasil, na situação como está, que foi comentado tanto pelo Dr. Alfredo como pelo Dr. Roberto, falaram da situação que nós estamos vivendo. Quem tem a exportação dentro da sua pauta, da sua estratégia, da sua realidade cotidiana, essas empresas, elas estão dando continuidade. É isso que nós vamos conhecer neste momento. Nesse processo todo, nós queremos trazer para vocês esses conhecimentos. Nós temos uma série de webinars que serão apresentados. Nesse momento, nós temos 3 já agendados. Então, esta que você acompanha hoje, que é sobre o início das exportações, a importância da exportação
na vida das empresas. O próximo vai acontecer no dia 21 de maio, que é uma quinta-feira, que é a respeito daquelas empresas que já entenderam exportação, mas precisam avaliar as suas próprias condições sobre esse início de trabalho. Essa daí vai contar, então, vai ser às 11 da manhã do dia 21 de maio. Nós vamos postar no nosso site já essa sequência. E o terceiro webinar é a respeito das exportações, da ajuda que nós precisamos para começar o processo, para dar os primeiros passos. E essa vai acontecer no dia 28 de maio, às 11 horas. Esta, do dia 28 de maio, nós teremos a apresentação da Rita Campagnoli, a presidente do CCX, que está aqui conosco, do João Zogueibe, e eu estarei também lá acompanhando o processo. Pois bem, então, gente, este é o nosso trabalho. Eu quero apresentar aqui Valéria. A Valéria, eu conheci Valéria Domingues. Conheci Valéria numa viagem ao norte da África. Foi organizada uma missão, faz muitos anos, eu não vou lembrar que ano foi. Não faz tanto assim, né, Valéria? Não vamos falar que faz muitos anos. Faz 6 meses. Foi uns meses atrás. E aí nós fomos 3 países. Fomos para o Marrocos, fomos para o Egito e fomos para a Tunísia. E a Valéria se apresentou naquele momento, naquele esforço. Gente, foi lá para 2005, mais ou menos, alguma coisa assim. 15 anos. 15 anos nós fizemos isso. E há 15 anos que a gente vê esse esforço sendo feito. A Valéria é uma pequena indústria, gente. A Valéria, ela não é uma grande empresa, uma grande indústria com recursos, linha de crédito à vontade pelos bancos. Ela é uma pequena indústria que começou nos seus esforços exatamente como a maioria de nós começa. Quando a indústria começa, o Roberto contou esse caso, quando a gente começa pequeno. Valéria vai compartilhar com vocês exatamente essa história. Começou pequeno e hoje ela continua uma pequena indústria, mas é uma pequena indústria que dá conta de colocar a sua produção ao máximo e colocar a sua alternativa de negócio em vários países. Então, eu não vou tomar esse tempo. Essa história, quem vai contar para vocês é a Valéria. Valéria, sucesso. Compartilhe a sua experiência, compartilhe a sua história. Nós queremos aprender mais com você. Queremos saber o que você fez, como fez. E eu já passando a palavra para você, eu tenho aqui algumas perguntas, gente, para a gente, obviamente, manter uma série lógica na evolução da apresentação de Valéria. E, óbvio, a primeira pergunta que eu tenho para você, Valéria, é como tudo começou? Com você. Então, bom dia, pessoal. Bom dia, colegas empresários. Bom dia, presidentes de entidades. Bom dia, minha presidente, senhora Rita Campagnoli. Bom, primeiro é o seguinte, nós começamos, eu e a minha sócia, a doutora Osana Herrera, que está aqui também nos assistindo, nós iniciamos no interior de São Paulo, em 1998, com todas as dificuldades, era uma empresa praticamente artesanal, nós não tínhamos nem máquinas, né? Era quase tudo de forma manual mesmo, e nós enfrentamos todos os problemas que vocês sabem, né? Não vou nem falar que vocês vão imaginar, porque vocês bem sabem. Não tínhamos embalagem, não tínhamos conhecimento nenhum, matéria-prima era uma coisa difícil. E nós fomos aos poucos, tijolinho por tijolinho, como vocês também, né? Como toda pequena empresa. Nós fomos construindo com muita dificuldade, ao longo desses anos todos, uma empresa sólida, uma empresa que exporta, e uma empresa que hoje consegue sobreviver a mais uma crise. Não é a primeira crise que a gente passa, talvez seja a pior, né? Porque essa pandemia foi um raio que caiu nas nossas cabeças sem aviso, né? Mas vamos, né, lembrar que nós passamos, brasileiros, a gente passa por muita crise, isso é o normal nosso, não é exceção. Mesmo assim, o Brasil, saiu uma notícia, se não me engano, foi no Estadão, o Brasil é um dos poucos países que está aumentando as suas exportações. E se vocês não sabem, dessas exportações, 40% são pequenas empresas como nós. Então, você também consegue exportar. Eu com a Osana, foi difícil, porque nós não tínhamos informação de nada, e nem se imaginava naquela época o que era exportação. Isso não era uma possibilidade, né? Não passava pela nossa cabeça.
nós estávamos num mercado muito bom, o mercado brasileiro. Nós trabalhávamos com ingredientes, trabalhamos ainda com ingredientes brasileiros para a indústria. Mas, na época, nós tínhamos apenas um produto. E estávamos começando a vender muito bem no Brasil. E nós estávamos vendendo e chegou um determinado momento em que a função do empresário é sempre gerar lucro para a sua empresa, é sempre expandir a sua empresa e tentar vender da melhor forma possível e na maior quantidade possível. Porque a indústria, ela produz, né? Mas ela produz, vai ficar parado, você tem que vender, ou desovar o seu estoque. E eu tive uma ideia estranha para os dias de hoje, né? Eu tinha tido uns anos anteriores, eu tinha tido imobiliária por alguns anos, então eu falei, tive uma grande ideia, falei, vou colocar um anúncio no jornal, para ver se vem mais compradores, né? Nós vendíamos, na época, aqui para consumidor final. Então, a gente tinha conseguido arrumar embalagem, tinha que ir para outra cidade comprar embalagem. Funcionário, vocês sabem como é a indústria pequena, né? O empresário faz tudo, né? Ele, desde limpar a sala até embalar o produto. E nós tínhamos, acho que, um funcionário, se não me engano, na época. Saudades, né? A gente é feliz e não sabe. Então, eu coloquei esse anúncio no jornal. E como eu era de imobiliária, o que eu fiz? Eu fui lá para o meu escritório, com o meu lanchinho, sentei na minha mesa e fiquei esperando, num domingo, que muitas pessoas nos procurassem para comprar o nosso produto. Passei o dia lá, teve um comprador, zero. Assim, nem tocou o telefone. Logicamente, não era o canal, né? Mas era o que eu sabia fazer. Bom, 2 meses depois, eu e a Osana fomos até Salvador para comprar matéria-prima. A Osana também tinha umas coisas para fazer por lá, dar umas palestras por lá. E nós fomos juntas. E chegou um dia, eu estava... tinha uma praia na frente do hotel onde eu estava. Resolvi ir para lá, estava de bermuda, estava de roupa. E tinha aquele famoso StarTAC, né? Que a gente lembra, o celularzinho StarTAC. Sempre com o StarTAC, porque empresário não desgruda de celular desde sempre, né? E eu subi numa pedra, dentro do mar, assim. E aquela água começou a subir e, de repente, toca o StarTAC. E o StarTAC era um cliente falando para mim o seguinte: Valéria, eu achei um anúncio de vocês no Estadão, eu nem lembrava o que era, fazia 2 meses. E eu queria que você me mandasse uma amostra, eu sou um exportador. Eu exporto e eu tenho um cliente no Japão que compra esse produto seu, que na época era um cogumelo medicinal, tá? É uma coisa completamente... Nós tínhamos um site na internet, mas só, né? A gente não sabia muito como expandir isso. Falei, nossa, exportação. Ele falou, eu preciso que você me mande uma amostra, né? Como é que você faz para me mandar amostra? Eu posso pagar para você? Ele era também de uma cidade do interior, mas era bem longe da gente. E aí eu falei para eu, em cima da pedra, a água subindo, eu com o StarTAC, e eu falei, como é que eu faço, né? Porque eu tinha um funcionário que também não ia saber fazer a amostra. Eu expliquei para ele, eu fui honesta com ele, não falei que eu estava em cima da pedra no mar, mas eu falei que eu estava em Salvador e que eu estava visitando um cliente, né? Ou que eu estava comprando material, estava comprando insumos, né? E que eu estaria em São Paulo, ou na minha cidade, dali a 1 semana, e que eu gostaria de preparar uma amostra representativa do lote que eu iria enviar para ele. E que eu não queria dar isso na mão de funcionário. É que, na verdade, o pequeno empresário, vocês sabem como é, a gente tem vergonha de tudo e a gente tem medo de tudo. Você jamais vai falar para o seu cliente que você tem um funcionário. Você jamais vai falar para o seu cliente que você não tem dinheiro para mandar a amostra, né? Mas, de qualquer forma, eu chamei a minha sócia, que chegou depois, falei, aconteceu isso, aquilo, e vamos esperar voltar para a nossa cidade, que era Botucatu, né? No interior de São Paulo. A gente tinha montado a empresa lá. Bom, 1 semana depois, eu preparei aquela amostra com todo o carinho do mundo, porque você vê uma oportunidade de vender, né? E enviei para o cliente. Bom, o cliente sumiu, né? Sumiu, e você fica com aquela cara de, poxa, mandei a amostra para o cara e me enganou. Porque a amostra, para a gente, o produto já era um pouco caro. E é tudo uma dificuldade. Você tem que achar a embalagem, você tem que pagar o envio, né? E para o pequeno, ainda mais no começo, era muito difícil tudo, até você pagar um envio. E nada, o cara sumiu.
Deu uns 2 meses depois, e vão se acostumando para quem quiser lidar com exportação, paciência é tudo nessa vida, e uns 2 meses depois, ele me liga, fala, Valéria, eu recebi sua amostra, obrigada, e eu enviei para o meu cliente no Japão. Ele falou Japão, eu já me senti importante, né? Falei, nossa, olha isso, né? Longe pra caramba. E ele falou, o cliente foi lá, fez uma análise e aceitou, aprovou a sua amostra, e a gente quer comprar, eu não me lembro quanto era na época, devia ser uns 200 quilos de cogumelo. Você imagina uma coisa que é leve como uma batata frita, 200 quilos daquilo, né? Hoje, para nós, é um volume muito pequeno, mas naquela época, nossa, né? Foi aquele orgulho, aquela coisa até que baixa e fala assim, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou preparar 200 quilos para esse cara? E aí tinham algumas exigências, né? A embalagem precisava ser assim, assim, assado. Como ele era brasileiro, era uma comercial exportadora, uma trade, né? Eu não sabia nem o que era isso, né? Ele falou, não, você coloca a sua marca, e aí você tem que me entregar aqui. Fez uma série de exigências. Embalagens de 250 gramas. Então, vocês imaginem 200 quilos em embalagens de 250 gramas, né? Eu, a Osana e um funcionário, quanto tempo a gente levou, né? Ele perguntou prazo, eu ia falar para ele 3 anos para montar isso, né? Mas a gente conseguiu de uma forma até que rápida. Tivemos que correr atrás de embalagem, descobrir tudo do zero, né? E montamos, conseguimos, a Osana bem lembra disso, muitas madrugadas sem dormir, tomando sorvete para ficar acordada, que era geladinho, aquele calor desgraçado, e a gente conseguiu montar o pedido. Levamos para esse cliente, lá na cidade dele, alugamos uma picape que ia no meio do caminho, se ligava o ar-condicionado, a picape parava, aquelas coisas todas, e conseguimos entregar para esse comprador. E ele nos pagou com um cheque. Aquele cheque era um valor assim que para nós era inimaginável. Hoje eu tenho vergonha. Mas era inimaginável. Então, foi uma satisfação, E o fato de que o nosso produto, que nós tivemos tanta dificuldade para embalar, para montar, para conseguir, aquilo tudo deu um orgulho, que foi uma coisa assim incrível, né? Esse cliente ficou sendo meu cliente por muitos anos, né? Agora eles estão com outra atividade, mas eles foram nossos clientes por muitos anos. Até que um dia, eu e a Osana sentados, eu falei para ela, escuta, mas se eles fazem, a gente também não consegue fazer? Né? E aí foi que nós começamos a procurar informação, porque nós moramos num país onde ser empresário já é uma atividade hercúlea, né? Você tem que ser quase um herói quando você é um empresário, pequeno empresário no Brasil. Exportação era quase um palavrão, você não tinha informação nenhuma. Como é que você tem informação do que é exportação? E nós fomos aos pouquinhos descobrindo como é que tirava o nosso registro de exportador, como é que a gente fazia as coisas, né? Muito devagarinho, muito aos pouquinhos, com muita dificuldade. O primeiro dinheiro que a gente recebeu, que a gente recebeu de fora, né, de um cliente, aquela felicidade toda, a gente olhando no banco aquele valor em dólar, né, que para nós era enorme, e até que a gente ficou sabendo que não podia encostar nesse dinheiro, porque o dinheiro estava em dólar. Então, tudo nós tivemos que descobrir, o gerente do banco não sabia como fazer nada. Ninguém sabia como fazer nada, né? Então, foi muito difícil no começo, em 1998, você não tinha internet. E coisas que hoje, vocês, empresários, estão em uma outra era, né? Em outra época. Existe muita informação hoje em dia. Você tem as entidades que são, como você tem a São Paulo Chamber of Commerce, você tem a Associação Comercial de São Paulo, não é? Você tem a Apex, né? Que a Apex é a nossa agência brasileira de promoção a exportações e investimento. Todo país tem uma, nossa Apex. Então, você consegue informações hoje. Você tem um Google, né? Quando começou a internet era Alta Vista e olhe lá. Então, hoje é muito mais simples. E sem querer me alongar mais do que eu já fiz, eu só queria fazer um adendo para o que o Maurício falou em relação à exportação. Eu queria falar de forma não técnica para você, empresário, né? Para nós, para o meu colega. A exportação nada mais é do que uma atividade que você já faz hoje em dia. Você produz, não é? E você tem que escolher essa produção, você vende isso numa loja, ou você vende para um distribuidor, ou você dá para um representante vender para você.
Qualquer uma dessas formas é válida e você está vendendo, está escoando a sua produção. Um belo dia, liga para você um cliente seu, um potencial cliente do Piauí. E fala, Valéria, é o seguinte, você produz o quê? Produzo suco de laranja. Pois é, eu sou aqui do Piauí, eu queria comprar o seu suco. Então, você vai começar todo um relacionamento, porque você vai mandar fora de São Paulo, né? No caso dos que moram aqui. A nota fiscal é diferente, né? Você tem alguns impostos diferentes. E aí você fala, oba, isso aqui eu consigo fazer. Só que aí o seu cliente liga para você e fala assim, só que tem um detalhe, Valéria, desculpa, mas aqui no Piauí, a gente não toma suco de laranja. A gente toma suco de caju. Aí você fala, caramba. Aí você fala, bom, ele fala, você consegue invasar para mim o suco de caju? Não sei o que. Você fala, tá, vou atrás de matéria-prima, vou ver o suco de caju e vou ver se eu consigo. Você consegue a matéria-prima e você consegue produzir o suco de caju. Então, você liga para ele e fala assim, eu consigo. Ele fala, tá, só tem mais um detalhe. Aqui, você produz num Tetra Pak, né, naquela caixinha de papelão, de um litro. Só que aqui no Piauí, sabe como é que é, né? A gente prefere a de 500 ml. Aí você fala, ai, caramba. Aí você fala, não, isso não dá para mim, porque a minha máquina não consegue fazer. Mas quanto que você quer? Porque dependendo... eu quero uma dúzia de caixas. Aí você fala, não, peraí, uma dúzia eu não vou alterar toda a minha linha de produção para uma linha de caixa, para uma dúzia de caixas, né? Aí você chega em casa chateado, né? Conversa com o marido, ou com a esposa, com o filho, fala, poxa, eu até consegui a matéria-prima do caju, até conseguia mandar para lá, porque eu consegui uma transportadora, mas eu não consigo fazer uma caixinha menor. Aí o seu filho, que é muito mais esperto do que você, muito mais preparado e vive em outra época, chega para você e fala assim, mas mãe, olha o Joaquim, que tem a fábrica lá do lado, que produz 500 ml, conversa com ele. Você faz o suco, entrega para o cara vai lá e invasa para você. Você fala, nossa, no dia seguinte você acordou, né? Feliz da vida, vai lá para o Joaquim e fala, Joaquim, ó, tem um cara lá no Piauí que quer suco de caju. O Joaquim fala, mas você está falando comigo por quê? Não, porque o suco de caju eu consigo fazer. Eu não consigo envasar em 500 ml. Você faz para mim? Ele fala, lógico, eu tenho... Minha máquina, ela invasa em 500 ml. Pronto, está formado um produto novo que você não precisou mexer na sua produção e você conseguiu atender o seu cliente no Piauí. É exatamente a mesma coisa. Só que você vai fazer esse produto com alguns problemas que possam vir a surgir com um cliente internacional. Sendo que lá ele tem uma outra cultura, por isso que você precisa da capacitação. Ele tem um outro hábito de consumo. E ele vai exigir alguns documentos, que não é também esse bicho de 7 cabeças, né? Porque a exportação, para você que é indústria, ele vai te exigir, na verdade, 3 documentos, basicamente. A nota fiscal, né? Que você já está cansado de saber como é que produz, e que, aliás, vale aqui uma parte, eu tenho uma admiração profunda por quem consegue produzir uma nota fiscal, na minha empresa é a minha sócia. Eu não tenho material genético em mim para conseguir fazer isso, eu acho que é um herói quem consegue fazer uma nota fiscal, tirar uma nota fiscal. Então, acho que quem faz isso consegue fazer qualquer coisa. Então, esse é o primeiro documento de exportação. O segundo documento de exportação é uma coisa chamada invoice. Invoice, apesar do nome pomposo, nada mais é do que a sua fatura comercial, que você já deve ter feito também, onde é só você preencher os dados seus, do seu cliente, e colocar que produto que vai, a que preço e quantidade. E o terceiro documento é um packing list, que na verdade, é quase igual a invoice, só que ele vai falar o que vai dentro do packing, da embalagem, né? E aí, o resto, você vai contar com profissionais para te ajudar, que tem um despachante aduaneiro, parará, parará. Então, na verdade, não é difícil para a indústria produzir. Você já vai produzir igual, só vai ter que se capacitar um pouco, que também não é essa coisa enorme, e pronto, está feita a exportação, tá? Então, eu descobri isso, eu com a Osana, de uma forma que não foi tão simples ao longo de muitos anos. Nós quebramos muito a perna, tivemos muita dificuldade, muito pouca ajuda, durante alguns anos, né? Depois a coisa foi melhorando, e hoje nós chegamos aqui e estamos sobrevivendo a essa pandemia, tá? Muito bem. Eu já saí. Muito bem. E este processo todo, Valéria, me diga uma coisa. Você contou para a gente muitos das situações do seu início de processo. Dentre eles, obviamente, alguns desafios
foram mais difíceis de serem vencidos para quando você resolveu começar a exportar direto, quando você viu que a exportação dava certo por conta de uma comercial exportadora e você resolveu trazer para dentro da sua empresa essa atividade. Quando você identificou esse momento e você começou a dar os primeiros passos, identifique aí quais foram os principais, 2 ou 3 principais desafios e como você conseguiu solucioná-los. Bom, o primeiro de todos foi a falta de informação. Então, eu não tinha informação em local algum, você não encontrava, e ninguém sabia, porque o Brasil até hoje não tem lá uma grande cultura exportadora. Nós estamos aqui com a Rita, com o presidente Cotaide, com o vice-presidente, o senhor Roberto Chicolato, estão tentando, a Glória, né, você, Maurício, nós estamos tentando melhorar isso, né, mas ainda não tem uma cultura exportadora. Então, por exemplo, só para começar, o meu radar, que é o registro de exportador, eu levei 3 anos para conseguir, né? Até que eu cheguei na frente do fiscal, sentei na frente dele e falei, querido, eu vim do interior, estou aqui em São Paulo, são 7 horas da manhã e eu não tenho mais nada para fazer hoje. Eu vou ficar sentado aqui na sua frente até você me dar o raio do radar, que já faz 3 anos, né? Hoje, só para não assustar as pessoas que estão começando, você faz online, é na hora, né? Então, hoje é muito mais fácil. Esse foi o primeiro desafio. Os outros são, na verdade, inerentes a uma empresa pequena. Medo, falta de dinheiro, insegurança, né? Porque você fala, nossa, deve ser uma coisa cara. Nossa, eu não sei fazer isso, né? Eu já tenho que fazer tudo na minha empresa, eu não consigo. Quem é que pode me ajudar? Né? Mas, assim, para empresa pequena é sempre dinheiro, né? Não tenho dinheiro, isso deve ser caro. Então, eu aconselho vocês a se capacitarem, que vocês vão ver que não é assim. Não é falta de dinheiro. Na verdade, ele vai ser uma forma, mais uma forma de você ganhar dinheiro. Então, se você tiver que ter algum gasto, que seja em capacitação, que seja em adaptação, isso vai ser um investimento para que você ganhe dinheiro, né? Então, acho que para a pequena empresa, foi bem isso. Os principais, falta de capacitação total, falta total de informação. Eu estou falando só do radar, né? Em tudo, eu tenho se vocês me permitem, existe uma forma de pagamento que a gente recebe, que é carta de crédito. A gente estava até brincando, né? Uma pré-jurássico. Então, essa carta de crédito, para receber aquilo, era um inferno. Você tinha que datilografar a máquina. E eu não tinha nem máquina de escrever, porque não se usava mais, né? A gente estava numa situação intermediária. E datilografar a máquina é um jogo de 3 folhas, a primeira da frente era em inglês, a do meio era em português, atrás eu nem lembro o que era, e tudo era carbonado. Então, assim, ninguém te ensinava, explicava o que era, e cada errinho que você cometia, aí não existe isso, mas era pior na época, chamava-se discrepância. Cada discrepância você tomava uma multa de $50. Uma empresa pequena, $50, você vendeu um negócio de 5 mil, $50 e mais 50. Uma vez eu tomei 10 discrepâncias, $500, que foi quase todo o meu lucro. E qual que era o errinho? Eu preenchia toda a carta de crédito direitinho, com toda a dificuldade que eu tinha, a máquina, né? Máquina catando milho mesmo. E no final, na hora de eu colocar minha assinatura, eu colocava Botucatu, SP. E ninguém me falava qual era o erro da minha carta de crédito para que eu tomasse a tal da discrepância. E eu acabei descobrindo sozinha, depois de 10 discrepâncias, que eu não podia botar Botucatu, SP, eu tinha que colocar Botucatu, SP. Né? Então, hoje em dia, você tira isso de letra, você conversa com o seu gerente. Os gerentes mesmo do Banco do Brasil são muito bem preparados, né? Existem departamentos de comércio exterior dentro dos bancos. O meu coitado, aprendeu com a gente, né? O meu gerente do meu banco perdeu uma carta de crédito nossa lá, que foi parar com a telefonista, não sabia nem o que era. Achou que era um telegrama. E a carta de crédito é um cheque, tá? É uma espécie de um cheque que você recebe do comprador, depois de você ter realizado alguns procedimentos. Então, assim, nós desbravamos. Não se assustem, porque hoje em dia não é assim. Essas foram dificuldades de uma época pré-jurássica mesmo, né? E hoje em dia vocês têm capacitação, a própria Chamber of Commerce está oferecendo capacitação e que, pelo amor de Deus, gente, se vale uma parte, já foi dito pelo presidente, já foi dito pelo vice-presidente, nós estamos numa pandemia muito séria e eu
quando eu comecei como empresária, eu me lembro de uma frase que um empresário grande disse, que não, eu não me lembro quem é, me desculpe esse empresário. O empresário grande, ele tem tempo, né, para formular frase de efeito. A gente só tem tempo de ouvir. Que era o seguinte, em épocas de crise que a empresa cresce. E o que quer dizer isso? Quando você está com a sua empresa vendendo muito, você está correndo muito, você não consegue se capacitar, você não consegue aprender e você não consegue enxergar. Quando você está numa época como agora, que é uma pandemia, que se tem uma coisa boa, é que nós fomos agraciados com aquilo que a gente não tinha, que era tempo. Então, usa para se capacitar e para preparar a sua empresa, não é nem para o futuro, é para a próxima. Tá? Para a próxima crise, para a próxima pandemia, porque vai haver. Tá? Como a gente já passou por muitas. E vocês vão se sair bem, tá? Porque vocês são pequenos empresários, nós somos pequenos empresários, e não tem nada que a gente não possa fazer. Vai lá, Maurício. Muito bem. Nesse pensamento, uma das situações que as empresas normalmente vivenciam é o foco de mercado. Então, a empresa, ela nasce, surge, começa a trabalhar, começa a pegar cliente, começa a vender, obviamente, dentro do mercado nacional, a maioria delas, poucas são as indústrias que nascem com o chamado Born Global, né? A maioria nasce para atender uma demanda local, um mercado local. Com relação a esse foco, como você, a partir do momento que você aprendeu, passou pelos desafios, deu início às suas exportações, a partir dessa virada, como você passou a encarar essa situação de focar no mercado nacional? Como você passou a tratar essas duas realidades? Mercado local, mercado nacional e exportação. Então, primeiro deixa eu responder uma pergunta que estão me fazendo. Qual o produto que eu trabalho? Hoje em dia, a minha empresa, nós trabalhamos com 500 tipos de ingredientes, 6 idiomas brasileiros, tá? Com foco na indústria indústria cosmética, farmacêutica e de alimentos. Na época, quando nós começamos, pequenos demais, tá? Porque você tem o pequeno médio, o pequeno que está indo para o grande e o pequeno demais, que era eu, né? Nós tínhamos apenas um produto, que era um cogumelo, esse cogumelo do sol, né? Só tínhamos esse produto na época. Começamos por acaso com ele, né, que não vem ao caso, e ficamos e fomos desenvolvendo, até que hoje nós trabalhamos com 500. E trabalhamos com 500 porque um cliente internacional nos pediu um segundo produto, ele comprou esse primeiro. Você também não tem própolis? Não tem. Por favor. Tá, tem um própolis. Você não tem própolis, não tem mel. Você não tem café, você não tem não sei o quê, não tem guaraná, não tem as coisas, né? E nós hoje em dia nós trabalhamos com uma carteira com 500 produtos. Maurício, você me perguntou sobre o mercado nacional e mercado internacional. Veja bem, somos empresários e nós temos um mercado excelente, maravilhoso aqui no Brasil, com 200 e tantos milhões de potenciais clientes. Só louco não olha para esse mercado nosso. Está cheio de estrangeiro querendo entrar, aí você me pergunta, então por que eu quero sair? Não é para sair, gente. Eu, por experiência, por essas diversas crises que nós passamos nesse nosso país, por diversas crises que se passam no mundo, né? Você percebe o seguinte, são 200 milhões sim, mas você tem lá fora um mercado de 8 bilhões. Esses mercados também entram em crise. Você tem, às vezes, os Estados Unidos entra em crise, a Itália entra em crise, algum país, a China pode entrar em crise, mas não todos ao mesmo tempo, nem durante a pandemia, tá? Acreditem, eu estou vendendo como nunca. Nós descobrimos, desde cedo, eu com o Zana, que você precisa ter, sim, o pé nos dois mercados. Um salva o outro. E a sua função como empresário é manter a empresa lucrando e manter a empresa aberta. Tá? Isso não é nenhuma função, isso é um desafio, porque não é fácil para um empresário pequeno, para uma indústria pequena, principalmente. Acontece de tudo, né? Vocês sabem. Bom, então nós descobrimos desde o começo que nós fomos salvos em uma das crises que nos pegou de surpresa, como todas, né? Porque crise não avisa. E aqui no Brasil a gente não estava vendendo nada, como agora a nossa venda no mercado interno, no momento, é muito perto de zero. E
nós descobrimos que no mercado interno, não. Estava vendendo nesse mercado, o outro entrou em crise, nós estamos vendendo no outro. Gente, são 8 bilhões de potenciais consumidores, tá? Você não vai vender em todos os mercados, mas, por exemplo, eu tenho mercados hoje que estão em crise profunda, como nós aqui no Brasil, e mercados de primeiro mundo, tá? Mas os pedidos estão chegando de lugares que você nem imaginava, ou clientes que nós já tínhamos sendo mantidos. E por que isso hoje, né? Porque eu tenho já um nome, porque eu tenho uma carteira, porque eu me preparei, porque a minha empresa tem estrutura para atender isso. Naquele jargão nosso, eu estou mais uma vez, né, Osana? Estamos no lugar certo, na hora certa, e preparados para isso. Muito bom. Então, por isso que eu digo, se vocês aproveitem agora, para a próxima. Muito bem. E aí, nesse processo, pensando exatamente nisso daí, você conquistou os primeiros, óbvio, hoje você já tem uma atitude, você tem um desenvolvimento, você tem uma carteira de clientes contínua, que está, obviamente, dando essa possibilidade da sua indústria continuar produzindo em atividade, vendendo, faturando, recebendo, fazendo receita. Em momentos passados, talvez você tenha visto assim, nos primeiros negócios, você começou uma primeira venda, aí fez a exportação, aí nem sempre as coisas são perfeitas, às vezes tem algum probleminha. E a maioria das empresas passa exatamente por conta da falta de experiência, de conhecimento, de gente que ajude. As primeiras experiências, elas costumam ser um pouco frustrantes. E aí as pessoas dizem, a exportação não é para mim, vou abandonar esse negócio. E aí ele só busca a exportação em momentos como esse. Ih, tá ruim aqui no Brasil, vou agora atrás da exportação. Ora, totalmente errada, a gente sabe disso. Mas como você lidava com isso? Você acha... comente este pensamento de pegar a exportação só para eventualidades. Então, primeiro que exportação, ela é um processo que você vai ter que implementar na sua empresa. Esse processo, ele é longo e ele é trabalhoso, algumas vezes até custoso, né? E você necessita de capacitação. Se você pegar, por causa de $1, por exemplo, agora o dólar está quase 6, oba, vou exportar. Quando o dólar voltar para 2 e você falar não exporto mais, você vai estar jogando todo esse esforço fora e você vai estar jogando toda essa cadeia que você montou, toda essa carteira que você construiu de uma certa dificuldade, você vai estar jogando fora. E o dólar vai voltar a 6 de novo depois. E aí o que você faz? Vai começar de novo? Não dá tempo, não é uma coisa rápida. Na minha empresa, nós temos uma característica que é o seguinte, preço, por exemplo. Nós temos um cliente, até se você me permitir, Maurício, não sei como é que a gente está de tempo, eu conto uma historinha rápida de um dos nossos grandes clientes, logicamente não vou entregar o ouro aqui, mas nós temos um cliente que há muito tempo atrás nos procurou, e aí, com isso vocês vão entender todo o processo de exportação. Ele nos procurou e nos pediu uma amostra. Era para um lugar muito longe, perto da China, na China, inclusive. E aí nós combinamos com ele que ele pagaria o envio. E nós nos utilizamos do Exporta Fácil, montamos aquela super amostra, enviamos não cobramos a amostra, mas cobramos o envio para esse cliente. E, tudo bem, as comunicações eram difíceis na época, você não falava por WeChat, por WhatsApp, né? Você conversava só por e-mail. E aí sumiu, o cliente sumiu. E você fica com aquela sensação de trouxa, né? Poxa, mandei um negócio para o cara comeu a amostra. E 6 meses depois, qual não é a minha surpresa quando chega no meu escritório a amostra de volta, toda carimbada em chinês. Eu falei, meu Deus. Mandei um e-mail para o chinês, cheio de foto do carimbo, e falei, olha, o que aconteceu? Aí o chinês me responde, falou, nossa, Valéria, eu estava chateado com você, porque você sumiu, a amostra sumiu, eu paguei pelo envio, né? E aí, você não deu mais notícia? Eu falei, não, eu estava esperando, pensei que você não tinha dado notícia. Eu falei, mas aconteceu isso? Vamos fazer o seguinte, eu vou, de novo, enviar para você, vou preparar uma outra amostra, porque alimento tem validade, né? Não sei por onde é que passou essa amostra. Vou preparar uma outra amostra para você, vou recortar todas essas etiquetas em chinês, tudo carimbado aqui, vou colocar dentro da caixa e estou mandando para você. E aí eu falei, vamos fazer o seguinte, fica caro para mim mandar para você de novo,
custoso, mas você também não tem culpa de que voltou, vamos dividir o custo do envio, né? Hoje em dia é fácil para a gente, mas na época era caro. E eu enviei para esse cliente. Tudo bem, sumiu mais 6 meses. Eu falei, sério. Quando foi quase um ano depois, ele me manda um e-mail. Fala, Valéria, seguinte, sua amostra foi aprovada e eu vou te apresentar a compradora da minha empresa, que é a minha diretora. Tudo bem, falei com a diretora. Oi, diretora. Eles têm sempre um nome, tipo, Carla, né? Eles têm um nome ocidental que eles colocam, né? Os orientais eles têm essa característica, porque senão, ling-ling, você não vai entender. E ela falou comigo um pouco e sumiu também. Mais um ano depois, ou seja, 3 anos depois que eu enviei a minha primeira amostra, ela me manda um e-mail e fala assim, Valéria, qual é a sua capacidade produtiva? Eu quero comprar esse produto em cápsulas. Eu falei, E a nossa produção de cápsula era quase artesanal também na época. A gente tinha umas bandejinhas que você usa em farmácia de manipulação, né? Depois, mais tarde, nós compramos a nossa primeira máquina semi-automática. E eu fiz lá as contas, chamei a Osana, nós fizemos uma conta assim, esticando muito, eram 2.000 cápsulas. Eu tenho até vergonha de falar isso hoje, porque é na base dos 3 milhões por mês, né? Que a gente produz para ela hoje. Eu falei, querida, 2.000 cápsulas, e para vocês verem, como cliente lá fora também é um ser humano, e ela já tinha tido muito problema com o brasileiro, e se atentem muito a isso, ela falou, olha, Valéria, deixa eu te explicar o que está acontecendo. Eu comprava esse produto de um concorrente seu no Brasil. E funcionava assim. Ele mandava o produto, eu mandava o dinheiro. Isso funcionou uns 2 anos. Depois ele começou a me pedir o valor adiantado. Eu mandava o valor adiantado e ele me mandava o produto. Até que ele começou a pedir e não mandava o produto. Ele pediu um outro adiantamento do outro, até que chegou um dia que ele não me enviava mais o produto. Então eu perdi a fé no brasileiro. Eu falei, pode ficar tranquilo, não vai acontecer isso com a gente, mas a gente vai testar ao longo dos anos. Então, esse cliente falou, tá bom, você pode produzir 2.000 cápsulas, eu compro 2.000 cápsulas. E foi comprando de nós. O que acontece? E ao longo do tempo foi aumentando a nossa capacidade produtiva, nós fomos avisando, e hoje, como eu falei, no mínimo 3.000, 5 milhões de cápsulas por mês, né? E aí, em alguns momentos, esse cliente nos mandava um e-mail falando, Valéria, chegou o produto, mas uma das caixas chegou totalmente danificada. O que você faz? Eu falava, olha, não tem o menor problema, não precisa nem mandar foto, estamos mandando outra, nós vamos bancar isso aí e vamos mandar para vocês totalmente sem custo, está chegando aí em seguida. Mas você quer foto? Não, não quero nada. Então, eu não sei nem se eles estavam testando a gente ou não. O fato é que até hoje é o meu maior cliente. E saibam que, para ele ser o meu maior cliente, eu comecei com ele há 15, 18 anos atrás. O preço que eu passo para ele, dessas cápsulas, é o mesmo há 18 anos, há 15 anos. Exatamente o mesmo. A única coisa que a gente altera, e é bem conversado com eles, é o valor do frete, porque ele altera muito, ele sabe, mas o preço é o mesmo. Então, nós seguramos esse valor, $1 a 2,80, que depois caiu para 1,50, que depois subiu para 3, que baixou para 2,80 de novo. Nós seguramos tudo. Hoje, meus queridos, estou numa pandemia, no meio de uma pandemia, o mundo todo desesperado, eu estou vendendo 3 milhões de cápsulas por mês, no mínimo, para esse cliente, com $1 a 6. Ele está mantendo a minha empresa, os meus funcionários, os meus fornecedores, os meus terceirizados, tá? As famílias dessas pessoas. Isso tudo foi feito ao longo dos anos, é uma relação de extrema confiança minha com esse cliente. Eu montei não só com ele, mas o meu despachante aduaneiro é um despachante de muitos anos. O despachante aduaneiro é aquele profissional que vai na alfândega resolver todos os seus problemas, tá? Vai fazer a documentação, vai cuidar. Está lá na alfândega, você não pode entrar lá dentro. Quem cuida é um despachante aduaneiro. O meu contador é o mesmo ao longo da nossa vida inteira. Os nossos fornecedores também, e foram se adaptando junto conosco. Nossos fornecedores de matéria-prima, principalmente, de embalagens, foram aprendendo conosco. Então, nós formamos ao longo desses muitos anos uma cadeia de confiança, uma cadeia de apoio e uma cadeia capacitada a atender esses clientes. Isso não foi feito na hora que apareceu uma crise, não foi feito quando um cliente pediu, né? Então, isso foi feito ao longo dos anos.
e com muita capacitação, sim, mesmo sem ter informação. Tudo que chegava para a gente, qualquer mínimo erro que a gente cometia, a gente não falava, ai, não fui eu, né? Como fala o brasileiro. A culpa não é minha, isso não existe entre nós. A culpa não é minha. Sim, a culpa é sua, a responsabilidade é sua. Então, aconteceu de tudo. Nós perdemos muito dinheiro no meio do caminho, porque por fazer coisas de forma que estava incorreto do ponto de vista de exportação, está errado. A gente mandou um negócio, ficou preso não sei aonde, a gente não sabia como fazia, a gente assumia tudo. E hoje, eu tenho uma tranquilidade, tá? Minha empresa está estabelecida e nós temos orgulho de ter construído tudo isso e de ter passado, estar passando por mais essa crise, né? A gente fala mais, a gente até dá risada. Mais uma, né? E quem nos salva de novo é a exportação. Tá certo. Isso quer dizer que nem sempre, então, na exportação você tem lucro. Uma situação, não é? Depende de uma estratégia, depende de uma entrada. Você comentou a respeito do preço que você tem mantido ao longo dos anos. Então, existem também os problemas, né? As situações que vêm exatamente para dificultar esse processo, mas então nem sempre dá lucro. Mas quando dá... te salva. Mas assim, quando não dá lucro, você também consegue segurar com o mercado interno. Ou você consegue segurar com outro cliente em outro mercado. Essa quantidade de clientes que você tem, você vai formando ao longo dos anos. Vocês sabem disso, né? Você que tem uma indústria, você sabe disso. Você tem um comprador, aí você tem depois esse comprador, você só tem um por 2 anos, daí aparece mais um, você tem um segundo. Por isso que eu falo, é um processo que você não pode jogar fora porque o dólar subiu, porque sei lá o quê, né? Então, você tem que ir construindo esse processo na sua indústria ao longo dos anos. Segura aqui, né? Não é para lá, ninguém aqui está falando para você largar o mercado interno, pelo amor de Deus, né? Então, mas é para você ir formando. Então, às vezes esse cliente não pediu, já quase mata a gente do coração, mas tinham outros que pediam, né? E hoje a gente tem não só esse cliente, tá? Eu estou falando desse, foi um exemplo, mas nós temos uma carteira considerável, tanto de produtos, quanto de fornecedores, quanto de clientes, e nada disso foi da noite para o dia. Gente, vocês sabem, né? Eu não preciso falar para um pequeno empresário o que é uma dificuldade, né? Por favor. Com certeza. Então, obviamente, o processo está bem claro, nem sempre dá lucro, o processo leva tempo, ele tem que ser construído passo a passo. Quando a empresa resolve, se ela assumir esse momento de decisão, de ir em frente, começar a desenvolver a exportação dentro de sua empresa, quais são os elementos que ela deve avaliar antes de seguir em frente? Então, é aquela hora, deixa eu dar uma olhadinha, o que eu tenho aqui à minha disposição. Quais seriam os elementos que você recomenda que sejam analisados em primeiro momento? Eu acho que, primeiro de tudo, é você capacitar o que é mais importante na empresa, que é você. Tá? O seu cliente e o mercado, etc. e tal, vão te direcionar para o que você deve fazer. Então, muitas vezes eu me deparei, por exemplo, com uma indústria que resolve fazer rótulo. Olha, o meu produto está preparado para exportar. Ele tem rótulo em 5 línguas. Eu falo, mas por quê? Porque, por exemplo, se você fizer um rótulo em inglês, você tem a África do Sul que fala inglês. A legislação da África do Sul é uma. Você tem Inglaterra, por exemplo. A legislação na Inglaterra é totalmente diferente da África do Sul. Eu vou exemplificar para vocês. Eu conheço uma empresa, uma indústria de biscoitos, de bolachas, né, de aqueles biscoito recheado. E ele foi para uma feira internacional e chegou um comprador do Panamá. E esse comprador falou para ele, olha, aqui no meu país, eles compram muito aquele biscoito recheado de morango para as crianças. Né? E eu quero comprar uma quantidade enorme para distribuir nos supermercados, etc. E tal. E, feito o negócio, esse empresário investiu, porque sabem como é que é a máquina de rotulagem, né? O rolo de 50 quilos, e você não vai produzir 3, né? 50 quilos de rótulo é muita coisa, isso é caro. E aí esse empresário mandou rodar as embalagens escrito frutia. Né, Maurício? Você que é o espanhol da coisa aí. E frutilha tem a outra que é? Fresa. Então, ele mandou lá, imprimiu frutia, tudo certinho, etc e tal.
né? E aí, foi lá para o supermercado e aquilo lá encalhou. Vendiam todos menos o dele. Encalhou, eles não entendiam por quê. Como assim, né? Pô, mas a fábrica liga lá para o distribuidor, tentam se entender, né, como é que chegou aí no Panamá e não está vendendo, o que está acontecendo? Não saiu nenhum. Aí eles foram ver o seguinte, que ele colocou, sim, frutia, só que no Panamá, morango, você fala fresa. Você tem na mesma língua espanhol, você tem frutia e você tem fresa. Naquele país, por acaso, era fresa. Então, a pessoa olhava, batia o olho e não sabia o que era aquilo. Não sabia que fruta era aquela. Né? Foi-se perdido todo 50 quilos de rotular, 50 muito mais, né? Porque era embalagem de biscoito. Então, por isso que eu falo, não faça embalagem. Espera o seu cliente pedir, você pede orientação para ele, como é que é a sua legislação, por exemplo. Aí, outra coisa, como eu falei lá da questão do Piauí do suco, existem países, sim, porque aqui nós trabalhamos com suco, eu estou usando suco porque é mais fácil. Nós trabalhamos com suco de 1 litro, né? Nosso Tetra Pak, por exemplo, é de 1 litro. Em outro país, é de 500 ml. Então, você, né, vai ter que se virar para produzir 500 ml. Você faz embalagem em espanhol, inglês, não sei o quê. Embalagem de... Aí seu cliente fala, desculpa, mas o meu é de 250. Né? Então, não precisa fazer nada que o seu cliente não peça. Aí você fala assim, tá, eu preciso me preparar para produzir grandes quantidades. Eu sempre falo o seguinte, o pequeno tem que vender para o pequeno. Não precisa vender o carro, não precisa vender a casa para você produzir. Existem aí fora pequenos compradores que estão desesperados para comprar de você. Eu, às vezes, nessas andanças todas, o Maurício sabe disso também, ele também passa por isso, a gente às vezes está numa feira, está numa rodada de negócio, e você se depara com um comprador internacional que fala assim, poxa, Valéria, eu gostei tanto do produto tal, e eu gostaria de comprar. Seria ótimo para a minha empresa, minha loja, não sei o quê, mas o cara tem que um pedido mínimo muito grande. Meu Deus do céu, eu não tenho como comprar isso tudo, né? Vai ficar lá encalhado. Se ele vender só um pouco para mim, então olha aí a oportunidade. Você que produz pouco, ou que você que tem um restante de estoque, de repente, né? Tem uma pessoa do outro lado do mundo desesperada para comprar o seu produto. A rotulagem, ainda voltando em rotulagem, às vezes o cara bota uma etiqueta. Então, assim, não precisa se desesperar, se capacite, e dentro da capacitação, vocês vão entendendo o que precisa ser feito. Né? A sua função é achar clientes. A gente estava até comentando ontem, né, Maurício? Um lugar muito legal, onde é que eu acho informação, como é que eu vejo o que precisa ser feito, meu cliente, participe de feiras, entra na internet. Feira é uma coisa maravilhosa, né? Mas entra na internet também, que é mais barato do que ir para a feira. E lá você vai ver os concorrentes, você vai entender como é que é a qualidade do produto, né? Você vai poder experimentar. As feiras internacionais são muito legais. Se você não tem dinheiro, participa de uma feira internacional aqui no Brasil. Tem bastante também. E se você não tem dinheiro, você tem internet, né? Gasta um tempinho pesquisando e no resto capacite-se que você vai ter essas informações, né? A gente, na minha empresa, nós levamos muitos anos para chegar onde nós chegamos. Deu tudo certo, sempre. Às vezes com lucro, às vezes sem lucro, mas sempre dá tudo certo, tá? Nossa, Maurício. Tá sem áudio, Maurício. Nesse momento aí que você compartilhou toda essa experiência, a gente viu aí uma série de momentos, o início, os obstáculos, o esforço, os sustos, as alegrias. É óbvio que depois de tudo isso feito, são uns bons anos aí de casa, não é? Nós somos de uma outra época, no tempo em que as coisas demoravam mais para acontecer. Então, hoje, ciclos de desenvolvimento, eles são mais curtos, óbvio. Mas eu queria que você compartilhasse com a gente, sem falar números, mas só para dizer, como é que está de exportação hoje em dia para a sua empresa nessa crise, nesse momento de pandemia? Como é que está acontecendo aí? Olha, eu nunca vendi tanto na minha vida inteira. Na nossa vida de exportação, a minha sócia está aqui, ela sabe disso. Por que isso? Eu não sei se... A gente não sabe o motivo, se alguns concorrentes fecharam, a gente não sabe se para o tipo de produto que eu estou, a demanda aumentou. Então, nós até tomamos um susto, porque a gente achou que isso ia diminuir, né? Está na melhor fase nossa mesmo. Então, isso quer dizer, se a gente está vendendo, tem alguém comprando do outro lado. Então, tem a crise
crise é para alguns, para outros não. Você sempre, como nós temos, como é que eu explico isso? Como nós temos clientes no mundo inteiro, alguns mercados estão no desespero. Por exemplo, você vê a Itália, né? Eu estava na Itália quando começou a pandemia, né? Eu voltei fugida de lá, o vírus correndo atrás de mim. Mas na Itália, o pessoal está tendo alguma dificuldade. Mesmo assim, eu tenho clientes italianos que já estão querendo desenvolver comigo parcerias longas, firmar contrato, etc. e tal. Mas tem outros países que simplesmente estão ignorando essas crises que tem. Alguns estão vendendo online, né? Então estão criando empresas online, outros estão aumentando a sua venda online. O fato é que eu, como indústria, estou vendendo para eles, tá? E vendendo na exportação. Aqui, a hora que melhorar, vou vender aqui dentro também, ótimo, feliz, ótimo para mim. Mas lá fora tá bem aquecido. Mas eu estou, de novo, repetindo, no lugar certo, na hora certa. Né? Que maravilha, muito bom saber que isso está acontecendo. É bom para que todos os demais que estão aqui conosco entendam essa realidade. A exportação, ela é estratégica, ela deve estar presente e em momentos de crise ela faz exatamente aquilo que ela foi criada para fazer, que é diversificar mercados e reduzir os riscos. Muito bom saber disso. Para finalizar aqui a nossa conversa, Valéria, deixe para nós uma dica, um conselho para essas empresas que vão entrar nesse novo mundo, que já entenderam dos valores que a exportação oferecem, das vantagens, dos resultados. Deixa aqui para a gente uma dica, um conselho para quem vai começar agora. Algumas, tá? Primeiro, aquela história de em épocas de crise que a empresa cresce. Nessa pandemia vão surgir oportunidades, sim. Aproveite o tempo que você tem. O meu pai sempre falava para mim, Valéria, quando eu era bem mais nova, aproveita para aprender tudo que você pode agora, porque depois você não vai ter tempo. Ele tinha razão e hoje nós temos tempo. E uma coisa que eu deixo até para quem tem o pessoal mais novo trabalhando na empresa, né, principalmente as novas gerações e quem tem filho que pretende deixar a empresa para o filho, uma coisa que eu sinto muito e que eu penso às vezes no meu sobrinho que está começando a vida dele profissional, quando você senta na frente de um estrangeiro para você trabalhar, para você vender alguma coisa ou para você apresentar o seu produto, eu acho isso muito triste, porque eles colocam a gente no bolso. Eles são muito mais espertos, muito mais rápidos, perguntam coisas que você não sabe responder, porque eles são capacitados e nós não. Eles são preparados e nós não. Eles sabem preparar uma reunião, eles sabem preparar pergunta. Eles estão num ambiente em que nós não estamos. E o brasileiro é bonzinho, né? Ele senta, ele é feliz, ele é alegre, ele entrega tudo de mão beijada para o estrangeiro. Nós somos presas fáceis. Eu gostaria muito de mudar essa mentalidade na indústria, no empresário brasileiro. Que quando a gente sentar na frente de um cliente internacional, que nós estejamos preparados, tá? E ponha na cabeça o seguinte, você é uma pequena empresa, você é muito mais capaz do que você imagina, porque você sobrevive a um país como o Brasil. Você sobreviveu a coisas que eu acho que você talvez não tenha se dado conta. E você vai sobreviver, sim, a uma pandemia como essa. E eu te aconselho fortemente a usar esse tempo, ao invés de falar, olha, eu sei que bate o desespero, eu sei que nós estamos, tem muita gente sem dinheiro, tem muita gente que não está vendendo nada. Faz um esforço, que seja 1 hora por dia, capacite-se. Procura onde tem alguém tentando te ensinar alguma coisa. Faça todos os webinars que você puder. Procura a Chamber of Commerce com os vídeos que tem muita informação. A Apex tem muita coisa na internet. Existem essas ferramentas facilitadoras hoje em dia. E não deixe de se capacitar. E a hora que você sentar na frente do seu cliente, você vai dar uma aula para ele. Você vai vender o seu produto. E você vai perceber que a exportação é um processo natural da empresa. Tem que ter exportação nesse país. A sua indústria vai precisar da exportação em outros momentos também. E que na próxima crise, que estejam certos que não demora, você já esteja preparado para conseguir salvar a sua empresa através das exportações. Tá? E força, gente, que vai dar tudo certo. Nós vamos conseguir.
Tá bom? Maravilha, Valéria. Muito obrigado por todo o conhecimento, toda a experiência que você compartilhou. Como vocês veem, gente, como eu comentei no começo, a exportação, a São Paulo Chamber, a Associação Comercial de São Paulo, ela é formada por pessoas apaixonadas pelo que fazem. E você pode ver no brilho dos olhos da Valéria exatamente esse sentimento. É aquela paixão pelo que faz, é a paixão pela exportação, pelas vendas, pelo negócio, pelo cliente, pelo desenvolvimento, pelo compromisso, pela responsabilidade, são elementos fundamentais aqui. Então, Valéria, muito obrigado. Na nossa próxima live, no nosso próximo webinar, nós vamos tratar exatamente de temas mais técnicos, dessas situações todas que a Valéria trouxe para nós. Então, fique ligado para a próxima oportunidade. Nós queremos também comentar algumas das perguntas que estão aqui ao nosso lado, chegaram aqui no chat, chegaram algumas perguntas. Tem uma consideração de um dos participantes que nós vemos aqui, do Anderson Geogrid. Ele fala a respeito dos indianos que estão invadindo o Brasil, cobrando barato, com qualidade baixa, e como lidar com isso. É exatamente uma situação importante falar da exportação. A exportação ela não é só importante para que você diversifique mercados, para que você se garanta em produção e venda. É importante que você exporte para que você também aprenda um negócio chamado benchmarking. É você entender qual é a qualidade dos produtos semelhantes aos teus no mundo, saber como o mundo está utilizando os seus produtos e como o uso do seu produto está evoluindo. Neste processo, você se qualifica a se defender melhor quando o concorrente estrangeiro vem para cá. Você já aprendeu a se defender do concorrente que está na esquina, do outro brasileiro que faz a mesma coisa que você e é seu concorrente. Mas quando você começa a concorrer com empresas que vêm de fora jogar aqui, como a Valéria mesma falou, o Brasil tem 200 milhões ou mais de 200 milhões de consumidores. Muita gente mundo afora quer entrar no Brasil e eles vão entrar, não duvide desse fato. Então, quanto mais cedo você entrar para concorrer no campo adversário, melhor você vai se qualificar para manter o seu negócio aqui. E aí, o que eu diria para você, estou pegando aqui essa resposta, exatamente porque ela ilustra o que nós estamos falando. Como que você se defende de um camarada que vem do exterior vender aqui mais barato com menor qualidade? É exatamente nesse momento que você tem que cada vez mais qualificar a sua empresa, qualificar o seu produto, ter a capacidade de competir com melhor qualidade a custos eventualmente mais baixos. Mas como é que eu faço isso? Quando você desenvolve o seu processo, quando você qualifica o seu processo, Valéria comentou, no começo ela usava maquininhas manuais, passou para uma semiautomática e hoje está fazendo aí 99% a mais, não 99% não, milhares de % a mais. Ela fazia 2 mil, hoje faz 3 milhões. Então você calcule aí o quanto cresceu e para que esse crescimento aconteça, você tem que investir na sua produção, nos seus processos. E às vezes não é só fazer mais, mas é fazer melhor. É isso que vai nos dar a possibilidade de concorrer quando o estrangeiro vier bater com a gente aqui nos nossos clientes. Se você me permite, Maurício, esse estrangeiro também é seu concorrente lá fora, você está acostumado com ele. Exatamente. Você já aprendeu, você já ouviu lá fora e você já aprendeu a lidar com ele. Bom, das perguntas que eu estou aqui olhando no nosso chat, para ver se tem mais alguma coisa. Várias pessoas perguntando sobre a sua linha de produtos, Valéria, que você já comentou, não é? Aí o pessoal aqui pedindo mais uns detalhes. As fronteiras fechadas, né? Não estão fechadas no mundo inteiro. Tem alguns países, sim, que estão fechados. E aí a gente você manda por Guarulhos, manda por Viracopos, tem forma de vocês fazerem. Certo. Marcelo da Bahia tem uma indústria de brinquedos, que ele vende brinquedos tanto infantis, para bebês, como para pet. E aí ele está aqui preocupado, querendo saber como desenvolver rede de representação. Valéria, conta só um pouquinho rapidamente, nós já estamos bem avançados no nosso tempo, como é que você abre cliente? Você constitui representante, a feira é o ponto de partida. Conta um pouquinho dessa experiência de achar o cliente. Então, você tem duas formas. Uma, você achar o cliente ou você ser encontrado. Para você ser encontrado, é muito importante que você tenha um website. Tá? Um website em inglês direito, não é inglês que o sobrinho fez, né? Aquela coisa que o sobrinho colocou no Google, pelo amor de Deus.
Quando você já tem um país-alvo, seria bom você fazer um website.com. Se você não tem ainda, é aquele .com.br com as bandeirinhas, né? E depois você vai melhorando isso. Isso é a primeira forma, porque se o seu cliente ele vai te procurar na internet, com certeza. Aí ele vai te achar e tem que ter uma forma de te achar. WhatsApp, e-mail, Skype e tudo mais. A outra forma é você participar de feiras internacionais, rodadas de negócios. E tem alguns, para você, como isso é muito caro para nós, né? Não só para brasileiro, mas principalmente para uma pequena empresa, é muito importante que você tenha ajuda. Quem que pode te ajudar? A Câmara de Comércio, desculpa, São Paulo, a Chamber of Commerce de São Paulo, né? A Associação Comercial de São Paulo, faz algumas missões comerciais. A Apex, né? Que é a Agência Brasileira de Exportação e Investimentos, também realiza alguns eventos desses. Você tem que custear, sim, vai sempre ter que pagar sua passagem, estadia, essas coisas, mas você às vezes consegue um stand mais barato, consegue estar junto com um grupo, né, de brasileiros. Então, ou então você não precisa nem ir para o stand, vai visitar uma feira. Escolhe uma feira que te interessa e vai visitar. Se você participar de uma feira, você consegue os distribuidores, tá bom? É normal. Se você tiver na internet, você consegue também. Rodadas de negócio também. Onde mais você consegue? Tem formas, né? Mas muitas vezes você é encontrado, tá? Na internet. Mas feiras de negócio, principalmente. Não esqueçam os cartões. Pior coisa é empresário numa feira sem cartões, tá? Mas faz uma forcinha, assim, para participar de uma feira de negócio, com apoio da Apex, com um apoio da Chamber of Commerce, tá? Das outras entidades também que tem. Maravilha. Pois bem, gente. É isso. Chegamos aqui, 12h28. Me permitam ver aqui o que mais a Glória pediu para que eu falasse nesse momento em que nós iríamos encerrar. A Glória, gente, a Glória está por trás de tudo. Ela aparece pouco, mas ela está por trás de tudo aqui do que nós estamos fazendo. É o coração coração. Não é? Ela é o coração disso daqui, gente. É fantástico. Maravilha. É isso. Então, gente, nos vemos na próxima. Devolvo aqui a palavra para alguém que quiser fazer. Doutor Alfredo, se estiver presente, eu acho que ele já tinha outra reunião. Roberto Goulart, se estiver presente. Ou a Glória. Glória, dê aí seu recado final, se for possível, para você. Caso contrário, o Guto vai nos encerrar. De qualquer forma, eu agradeço a todos, agradeço a presença de todos aqui. É muito bom. Nós começamos, como vocês viram, quando eu mencionei aqui, nós tínhamos 104 pessoas. Nós ficamos mais de 1 hora no ar. Nós estamos há 1h30 no ar, compartilhando informação. E aí, então, gente, estamos aqui exatamente para atender a necessidade de vocês, mostrar para vocês o caminho. Nós já fizemos, nós já trilhamos a selva. A Valéria, que é da Brazilian Forest, ela já trilhou a floresta, e a floresta brasileira, e compartilha essa experiência. Eu vi o Roberto aqui se manifestando. Roberto, diga aí, Glória também, por favor. Pessoal, você... Pode falar, Roberto. Eu queria parabenizar pelo primeiro evento. A gente começou, tivemos um pico de 101 pessoas, ainda temos 72 pessoas, o que mostra realmente o grande interesse por esse assunto, que parece um assunto simples, mas que a Valéria explicou com muita propriedade, né? A dificuldade e o desafio de um pequeno empreendedor, de uma pequena indústria. Ela acabou montando a sua pequena indústria, né, Valéria, da sua forma, mas mostra que os desafios eles podem ser vencidos e que a manutenção do cliente sempre é importante, né? Quer dizer, seja na alegria ou na tristeza. Quer dizer, logicamente, ninguém está falando aqui de perder dinheiro, né, se o câmbio se alterar, mas a manutenção do cliente é muito importante. Você pode diminuir margem, você pode fazer várias atitudes para continuar mantendo o cliente. Então, eu queria mais uma vez parabenizar a todos, parabenizar em especial a Valéria por ter dado essa demonstração da complexidade do que é iniciar. Eu, particularmente, na minha comercial exportadora, quando eu comecei, eu também comecei em casa, eu já tinha experiência internacional, mas eu sei qual é a dificuldade. Eu economizava também, viu, Valéria? Eu economizava na caixinha que eu mandava no correio. Eu fazia... Também, sim. Gastar. Sabe aquela história? Já que eu tenho tempo,
Tem um amigo meu que diz o seguinte: se você tiver tempo, a hora que você vai cortar o cabelo, a hora que você vai organizar suas coisas e tudo mais, então eu economizava na caixinha, porque eu tinha tempo. Mas por que não economizar? Eu sempre digo R$10 é R$10 para gastar numa cerveja, né? Então, por que não economizar, né? Por que não segurar custos? E esse aprendizado, né, essa lição que a Valéria deu para quem está iniciando, é muito importante. Então, como o Alfredo falou, eu não sei se a gente tem a possibilidade de ter gravado isso daí para poder replicar, se não fica, logicamente, a sugestão para os próximos. E o agradecimento de todo mundo que esteve participando, dando do seu tempo, nos prestigiando. E eu estou vendo aqui com uma série de opiniões e sugestões que a gente vai aplicar para os próximos encontros. Obrigado a todo mundo. Glória? Glória? Sim. Tá muda. Tá mudo, Glória. Deu? Agora deu, né? Bom, pessoal, eu queria agradecer, em primeiro lugar, a participação de vocês. É extremamente importante. A São Paulo Chamber ela já existe há um bom tempo. A gente trabalha já com a pauta de exportação e importação já faz muito tempo. Mas esse momento a gente parou tudo para mobilizar, para desenvolver um projeto especial para esse momento que é bem crítico. A gente sabe que a indústria ela passa por um momento extremamente sensível e o nosso mote justamente é agora ajudar vocês no que for preciso, na importação, na exportação, sem esquecer também da importante parceria que a gente tem com o CCX, que é o Conselho Brasileiro das Empresas Comerciais Importadoras e Exportadoras. É um grupo de empresas que são especialistas em comércio exterior. Nós já desenvolvemos ao longo desses mais de 10 anos várias reuniões, várias aproximações entre indústrias e comerciais. A gente tem cases de sucesso, se possível, eu quero trazer isso para vocês. Sucesso para mostrar que uma pequena indústria conseguiu fazer a sua exportação através dessa parceria com as empresas comerciais importadoras e exportadoras. A gente tem a próxima webinar, a gente vai falar um pouco mais sobre exportação, mas no quesito um pouco mais operacional. E o nosso terceiro webinar vai ser justamente trazer a presidente do CCX e uma empresa comercial importadora e exportadora que tem muita bagagem com esse tipo de encontros com as pequenas indústrias, para a gente poder explicar um pouco melhor como é que funciona esse tipo de parceria, tá? Então, mais uma vez, muito obrigada. Eu vou passar, esse link aqui vai estar disponível no canal do YouTube da São Paulo Chamber. Eu vou passar uma pesquisa de avaliação e nessa pesquisa de avaliação eu vou colocar o link do canal e eu já vou colocar vocês, então, em contato com o nosso site. Lá a gente tem já aberto o formulário para o nosso segundo webinar, para a nossa segunda live, e também nós já disponibilizamos 2 aulas EADs sobre a introdução à exportação, desmistificando as exportações. São 2 módulos que a gente já colocou. Nós temos ali os temas que a gente ainda vai trabalhar, a gente teve que dar uma paradinha por conta da quarentena, mas assim que a gente sair da quarentena, a gente volta com tudo nessas aulas EADs que a gente vai disponibilizar para todos. Bom, mais uma vez, muito obrigada e um ótimo final de semana para vocês.